Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live dessa série de lives idealizadas pelo Cicobi Copacred, para a gente falar um pouquinho sobre o câncer nesses meses de outubro rosa e de novembro azul. Acho muito legal essa iniciativa de trazer profissionais da saúde que têm propriedade no assunto para trazer informações para a gente entender melhor o que são cada um desses tópicos que a gente vai abordar sobre o câncer e como preveni-los. Essa live conta com o apoio do Hospital do Câncer aqui de Patrocínio e está sendo transmitida tanto no meu perfil, @luizelô, quanto no perfil do Cicobi Copacred. Bom, e para essa live de hoje, nós estamos aqui com a doutora Marcela Brito, que é ginecologista. Queria agradecer a presença, com tanto carinho aceitou o convite para estar aqui. E o tema hoje é o câncer de colo do útero. Acho interessante que eu comentei na live passada sobre o Outubro Rosa, que começou lá nos Estados Unidos, veio para cá mais forte em 2008, e de uns 4, 5 anos para trás, ou até mais um pouquinho, mas assim, ainda recente, foi colocado ainda nessa pauta do Outubro Rosa outros cânceres além do câncer de mama, que, por exemplo, de hoje a gente vai falar sobre o câncer do colo do útero, que é o terceiro mais comum entre as mulheres. Então, queria começar primeiro pedindo para a doutora Marcela Brito se apresentar um pouquinho para nós. Oi? Aí. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Cicobi Copacred pelo convite, a Luísa por toda a disponibilidade de estudar um pouco sobre o assunto, para a gente conversar mais a respeito. E eu vou me apresentar, Eu sou a doutora Marcela de Brito Nunes Branquinho, sou ginecologista obstetra, sou formada há 13 anos, sou nascida aqui em Patrocínio, mas eu fui embora para estudar, E há um ano, mais ou menos, eu retornei para a nossa cidade. Eu fiquei um tempo em Brasília, fiquei 13 anos em Brasília, e agora eu vim para o Patrocínio para viver melhor qualidade de vida, e juntamente com a minha família, com meu esposo, minhas meninas, e vim com o intuito de trazer novidades em relação à ginecologia e obstetrícia para a população da nossa cidade. Que bacana, Então, vamos começar. Estou aqui com a pauta de perguntas, mas sintam-se à vontade de fazer perguntas ao longo da live, que aí vai aparecendo aqui para mim e a gente vai conversando, tá? Então, queria começar primeiro pedindo para que você falasse um pouquinho sobre o que é o câncer de colo de útero. Então, Luísa, primeiramente, a gente tem que saber o que é o colo do útero, O útero, ele é um órgão reprodutor, e ele é dividido em algumas partes. Então, a gente tem a vulva, a vagina, o colo do útero e o útero com as tubas dos dois lados e os ovários, O câncer do colo do útero, ele acomete o colo do útero, Então, são alterações nas células deste colo que vão, com o passar do tempo, se não cuidar, desenvolver um câncer naquele local, Então, assim, ele é hoje o terceiro câncer que mais incide as mulheres, perde para o câncer de mama e para o câncer coloretal. E a localização desse câncer, ele começa no colo do útero, é um câncer que ele é previsível, porque existem lesões precursoras antes de chegar nesse câncer. Então, a gente acaba que bate muito na tecla na responsabilidade da mulher com o seu próprio corpo, com o seu cuidado, Então, esse câncer, ele é um câncer previsível, A gente consegue, fazendo a rotina ginecológica, a gente consegue evitar que ele progrida e apareça. E sobre esses sintomas, Você comentou que tem lesões. Quais são esses sintomas? Como que a gente consegue ver, às vezes, em casa? Então, o câncer do colo do útero, para ele ter sintoma, ele já tem que ser um câncer avançado, Por quê? Porque são alterações nas células, como eu disse, do colo do útero, que com o passar da evolução vai começar alguns sintomas. Então, se a paciente ela começa a ter sangramento pós-relação sexual, se ela tem um corrimento fétido, se ela tem... Oi? Se ela tem um corrimento fétido, se ela começa com sangramento
menstrual fora do ciclo. Tudo isso são coisas que não quer dizer que, tendo isso, você está com câncer, mas o câncer faz esses sintomas, entendeu? Então, assim, não é para ninguém ficar assustado, não é porque está tendo sangramento fora do ciclo ou porque está com algum corrimento vaginal e tal, que é o câncer do colo do útero, tá? Mas, assim, são características que têm que ser observadas. Se aparecer, é importante procurar um ginecologista. E um outro exame que também pode ser feito, consegue detectar o câncer do colo do útero, é o Papa Nicolau, não é? E com que frequência a gente pode fazê-lo? Como é? Então, o Papa Nicolau, ele em alguns lugares, ele até é chamado de preventivo, né? Porque é o câncer que faz a prevenção do câncer do colo do útero. Ele é o exame que faz a prevenção do câncer do colo do útero, né? Ele é um exame que a gente faz no consultório, normalmente de rotina ginecológica. A paciente começou a vida sexual ativa, a gente já pede para ela começar a fazer, né? O exame após 1 ano de relação. E esse exame, a gente colhe secreção do colo com uma escovinha, uma espátula. Hoje existe já a coleta com meio líquido, que é só uma escovinha mesmo. E nesse exame, ele vai para o laboratório e nele o colega vai ver se encontra células acometidas pelo HPV. Né? Porque o câncer do colo do útero, a gente não falou ainda, mas o câncer do colo do útero, ele acontece porque o HPV, ele acomete as células do colo, fazem umas alterações, faz algumas atipias nessas células, e elas vão evoluindo para o câncer do colo do útero, né? Então, o câncer do colo do útero, ele inicia principalmente pelo HPV, que é uma DST, né? Que a gente pega por relação sexual. Então, a gente precisa deixar claro para a paciente que vai começar a vida sexual ativa, camisinha, né? Tem que se proteger, porque uma vez que ela pegou o HPV, ela vai ter que acompanhar isso muito tempo para que ela fique tranquila que não vai ter um câncer, né? Então fala um pouquinho para a gente melhor sobre o HPV, né? Como se pega, como se trata? Então, o HPV, ele é o vírus papiloma humano, ele é pegado por relação sexual desprotegida, né? A gente fala que o fator de risco para pegar o HPV são múltiplos parceiros, pacientes que começam a vida sexual muito cedo, né? Paciente que ela não tem muita higiene, muita higiene íntima, paciente que fuma, e pacientes imunossuprimidos, né, o HIV e tal. Esses pacientes, eles têm mais predisposição a pegar o HPV, né? Então, o HPV, ele é esse vírus que ele acomete a célula e causa essas lesões, né? Então, primeiramente, ele vai causar lesões de baixo grau, que a gente muitas vezes pega quando a paciente ela faz o acompanhamento ginecológico anual, a gente consegue ver essas alterações, essas células atípicas no Papa Nicolau, né, que é o exame que é o preventivo. E aí a gente já consegue acompanhar essa paciente mais de perto para ela não evoluir para uma lesão de alto grau, depois um carcinoma in situ e o câncer do colo do útero, né? Então, assim, a paciente, o que eu bato muito na tecla é a paciente, se ela se cuida, a gente não precisa ter esse risco do câncer, né? Hoje, as meninas mais novas, o Ministério da Saúde, ela oferece a vacina, né, para essas pacientes, para essas adolescentes, né, pré-adolescentes. E aí, só o fato de já a paciente chegar na vida, quando for iniciar a vida sexual, ela já está vacinada, ela já tem uma proteção enorme, né, para ela não ter esse câncer do colo do útero. Então, uma vez contraído o HPV, né, há chance de desenvolver um câncer do útero caso não trate da maneira correta. E há cura para o HPV? Então, assim, você pegou o HPV, você descobriu o HPV pelo Papa Nicolau. Você tem que fazer aquele acompanhamento, né, com o ginecologista. Muitas vezes, o que acontece? A paciente ela vai ao ginecologista, faz o Papa Nicolau, deu normal, ótimo, e esquece que tem que ir ao ginecologista. Ela lembra que tem que ir ao ginecologista daqui 4 anos. Quando ela chega lá, se
há 3 anos atrás, tivesse dado a lesão, né, do HPV, provavelmente essa lesão já vai estar bem avançada com 4 anos, né? Então, por isso que a gente sempre aconselha a consulta anual com o ginecologista, certo? Perdão, a pergunta? Eu perguntei sobre o HPV, se tem cura, como que é o tratamento. Então, o HPV ele é um vírus, né? Algumas pacientes fazem remissão espontânea desse vírus. Então, depende muito mais da sua imunidade do que o vírus está presente ali ou não. Por quê? Porque ele é composto por carga viral. Então, se essa paciente tem uma imunidade excelente, ela mesma consegue fazer uma regressão espontânea da carga viral desse vírus e zerar, né? Mas a partir do momento que a imunidade cai, ela fica estressada, ela não se alimenta bem, não faz atividade física, essa carga viral pode voltar a subir, né? Então, assim, é um controle que a gente tem que fazer depois que a paciente pegou o HPV. Entendi. E até achei interessante comentar a vacina. A gente está tendo um pouquinho de interferência aqui no microfone, mas eu espero que esteja dando para ouvir tranquilamente. Em relação à vacina, né? Por que ela é recomendada e até pede para que se vacine em mais jovens, vamos dizer assim? Por que é feito isso? Qual que é a logística disso? A orientação é que as meninas que não iniciaram a vida sexual, elas não tiveram contato com o HPV, né? A não ser pela via de parto, mas aí, porque o HPV ele pode passar pela via de parto normal, tá? Mas essa paciente adolescente que nunca teve vida sexual ativa, teoricamente ela não tem o HPV. Então, quando você vacina essa paciente, você já está estimulando a produção de anticorpos contra o HPV, né? Então, essa paciente, quando ela tiver contato, em algum momento ela tiver contato com alguns subtipos do HPV, porque é uma coisa que a gente tem que deixar claro também, que são vários subtipos de HPV, são até 150 subtipos do HPV. Existem alguns que eles são mais oncogênicos, né? Existem outros que causam as lesões que o povo chama antigamente crista de galo, que é os condilomas, as verrugas, né? E esses que causam as verrugas, eles não são oncogênicos, eles não evoluem para o câncer do colo do útero. Mas os outros, o 6, o 11, o 16, o 18, eles são oncogênicos, né? O 16, o 18, principalmente, eles são oncogênicos. E o 6 e o 11, eles causam as lesões verrucosas. E o 16 e o 18, eles causam as lesões no colo, né? Que vai evoluir para o câncer do colo do útero. E aí, essa paciente, ela vai estar vacinada, então ela já vai estar protegida contra os principais subtipos oncogênicos, né? Então, assim, hoje a gente tem a vacina quadrivalente e em breve a gente vai ter a nonavalente, que ela vai ser contra 9 subtipos do HPV. Então, assim, a partir de 2022, que é a novidade aí do HPV, vai ter a vacina nonavalente. Ela já é liberada nos Estados Unidos, mas a Anvisa ainda não liberou essa vacina no Brasil. Parece que 2022. Que interessante saber disso, né? Fica até, então, ressaltar a informação da importância da vacina contra o HPV. E a gente também tem um depoimento, que eu vou ler aqui, da Rogéria, P81. Ela falou: eu tive 5 nódulos mamários, 2 em um e 3 em outro. Fiz a retirada em 2012 e agora na pandemia engordei uns 10 quilos e sinto um carocinho na mama direita. Esse mês vou fazer ultrassonografia, torcer para que seja depósito de gordura. Tomara, Rogéria, torcendo aqui para você também, mas é interessante que a gente falou sobre o câncer de mama, né, numa live anterior. Às vezes é interessante você dar uma olhada lá, pode ter muitas informações pertinentes, né, que a gente falou sobre os sintomas e também, às vezes, os tratamentos e como prevenir. E a doutora Marcela também comentou que há outros fatores de risco que podem desenvolver um câncer de útero. Eu peço para que você repita de novo, né, e fale um pouquinho mais sobre eles e por quê. Então, os principais fatores de risco para o paciente ter o câncer do colo do útero é a promiscuidade, né, o número de parceiros, a vida sexual ativa começada muito recente, muito nova, né? A paciente que fuma, porque o tabagismo ele tem agentes oncogênicos que vão estimular a proliferação desse HPV nas células.
E as pacientes imunodeprimidas, né? HIV, pacientes transplantadas, essas pacientes elas têm maior risco de pegar o HPV. Né? E quanto menor a imunidade dessa paciente, maior a replicação viral, né? E maior lesão de célula, e mais rápido essa lesão evolui para um câncer. Né? E o câncer de colo de útero, ele pode ter metástases como outros tipos de câncer normal? Sim, normalmente a gente descobre o câncer do colo do útero, ele ainda está localizado apenas no colo do útero. Né? Quando a paciente começa a ter, primeiro ela vai ter uma metástase por contiguidade. Então, assim, do colo vai evoluir para o paramétrio, que é uma região do útero, depois da vagina, depois bexiga, né? E depois vai na corrente linfática e começa as metástases à distância. Né? Então, assim, primeiro ela vai ter essa evolução, esse acometimento do câncer nos órgãos vizinhos primeiro. Mas tem a metástase sim, tá? Entendi. E até antes da gente dar sequência nas perguntas, né, queria falar um pouquinho sobre o Hospital do Câncer aqui de Patrocínio, que é o apoiador dessa live. O Hospital do Câncer atende mais 750 pacientes de forma gratuita e com excelência nesses serviços. E interessante é que esse tratamento, como também a manutenção do hospital, é feita através de doações. Por isso é tão importante a doação de vocês. Então, tá aí fixado os comentários, dados bancários do Hospital do Câncer para vocês fazerem uma doação. E também legal porque essas doações também vão contribuir para a realização de um sonho do hospital, que é a construção da nova sede, né, que é o Hospital do Amor de Patrocínio. E também queria falar um pouquinho sobre a campanha do Cicobi Copacred, que eles estão fazendo aqui, recolhendo lenços que vão ser destinados às pacientes do Hospital do Câncer aqui de Patrocínio. Então, é só vocês deixarem na agência aqui da cidade, vocês encontram o endereço certinho no perfil deles. E aí vamos, então, todos ajudar nessa campanha do Hospital do Câncer, que é tão importante. Inclusive, se você fizer alguma doação, põe a hashtag, nós construiremos juntos para o Hospital do Câncer ver. E se você quiser saber outras informações ou quiser fazer outro tipo de doação, é só você ligar direto para o Hospital do Câncer. O telefone é 34 3831 9797. Então, vamos continuar aqui com as perguntas. A próxima é: existe prevenção para o câncer de colo de útero? Luísa, existe. A principal prevenção é o cuidado, né? O paciente ter atenção de, uma vez ao ano, ela procurar fazer os exames da rotina ginecológica, né? Entre eles o Papa Nicolau, que é o exame principal, né? O primeiro, aliás, o mais básico da prevenção do câncer do colo do útero. Quando esse exame ele dá presença de células, essa paciente ela vai continuar a investigação, né? Então, hoje a gente tem outros exames que a gente faz com a paciente, que é a pesquisa, a captura híbrida do HPV, que é um exame que a gente colhe também, secreção do colo do útero, manda para o laboratório e ele vai vir me falando quais os tipos de HPV essa paciente já teve contato, HPV de alto risco para câncer ou de baixo risco, né? Dando positivo, a gente pode fazer uma colposcopia também, que é um exame onde a gente aumenta o tamanho do colo do útero para a gente avaliar a extensão desse acometimento que o vírus fez no colo do útero. E a gente continuando a investigação, a gente vai fazer a biópsia, né, desse colo, dessa lesão que está no colo do útero, para a gente saber o tipo do tumor, a extensão, tudo certinho, para escolher o tratamento. Então, assim, a prevenção, que todo mundo fala, né? Prevenção é o melhor remédio. E, realmente, a prevenção anual ao seu ginecologista é a principal conduta que você deve ter para você evitar tanto câncer de mama, quanto câncer do colo do útero, esses outros tumores ginecológicos, né? E sobre o Papa Nicolau, com que frequência a gente tem que fazer, assim, a mínima? Como que é? Então, o Ministério da Saúde, ele preconiza assim: a paciente fez o exame esse ano, deu tudo bem, o ano que vem ela faz, deu tudo bem, ela pode repetir daqui 3 anos. Mas, pela prática clínica, os ginecologistas, eles observam que essa paciente ficar 3 anos
sem fazer um exame de Papa Nicolau é muito tempo. Então, a gente acaba fazendo todo ano. A paciente ela se sente mais segura fazendo todo ano, principalmente a paciente que ela já teve o HPV e teve uma remissão, sabe? Ela se sente mais segura fazendo todo ano. Então, acaba que a gente faz uma vez ao ano o Papa Nicolau. Então, normalmente eu falo, você veio no consultório agora em outubro do ano que vem é hora de voltar. Entendeu? Então, outubro é o outubro rosa, vamos fazer a sua prevenção anual, entendeu? E sobre essa ida no ginecologista, né? No caso das meninas, como a gente comentou sobre as vacinas e tal, que iniciaram a vida sexual já, há quanto tempo elas devem procurar o ginecologista? Imediatamente ou o máximo que elas podem ficar sem ir? Luísa, o ideal é essa paciente, antes de começar a vida sexual, ela procurar o ginecologista. Por quê? Porque a gente vai dar orientações sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, contracepção, né? Porque a paciente ela vai, eu quero tomar anticoncepcional, mas ela tem que saber que o anticoncepcional só vai prevenir ela de gestação, né? Não vai prevenir ela do HPV, do HIV, da clamídia, da gonorreia, que são essas outras DSTs, né? Então a gente pede sempre para paciente menstruou, vai ao ginecologista, né? Vai começar a vida sexual ativa, vai ao ginecologista. E depois que começou a vida sexual, ter a rotina de uma vez ao ano, procurar sempre seu médico. Então, tá interessante a gente ressaltar isso, né? Que às vezes muitas meninas vão no ginecologista somente após iniciar a relação sexual e quão importante é ir antes também. E sobre o HPV, né? Onde o pessoal consegue tomar vacina? Ela é disponível em postos? Então, tem uma campanha, né, que eles vão, a primeira dose dá na escola, nas pacientes de 9 aos 13 anos, e a segunda dose ela toma no posto de saúde, né? Pacientes fora dessa faixa etária que queira vacinar, elas conseguem em clínica de vacinação particular, né? E hoje eles falam que a vacina da HPV ela pode ser tomada até os 45 anos, se o médico avaliar que essa paciente vai ter benefícios com essa vacina, né, aos 45 anos. Mas, normalmente, dá entre os 9 e 26 anos. Essa vacina a gente consegue ver efetividade nessas pacientes de 9 a 26 anos. Interessante falar que hoje vacina os meninos também, tá, Luísa? Porque acaba que o homem ele também tem o câncer de pênis, né? Tem o câncer da orofaringe causado pelo HPV. Então, tem a vacinação para os meninos também, tá? E como que é esse câncer, né? Porque como é um vírus, a gente pega do parceiro, como que ele fica? O parceiro, ele sente, tem lá os sintomas se ele desenvolveu o câncer, ou fica escondido, às vezes nem ele sabe. Como que a gente sabe disso? No homem também é o HPV, né, que causa o câncer do pênis. O que acontece é que a remissão do vírus no homem ela é muito mais rápida. Então, o que acontece? Muitas vezes o parceiro tem o vírus, né, passa para a parceira, o vírus regride nele e fica na parceira. Então, a paciente chega no consultório e vê o HPV positivo. E aí a gente fala, você tem que avisar para o seu parceiro que ele precisa procurar um urologista para fazer uma penioscopia, que é o exame do pênis, né? Para ver se tem um HPV e tal. Normalmente, no homem não dá nada, porque ele volta muito rápido, ele desaparece muito rápido, né? E aí a paciente fica assim, mas como que eu peguei? Eu só tive relação com ele, né? E fica aquela confusão. Então, é importante a gente falar isso, que a remissão no homem ela é bem mais rápida, né? E na mulher ele fica um pouco mais. Então, muitas vezes, o parceiro não compreende por que nela está positivo e nele está negativo. Interessante isso, né? E voltando sobre o câncer de colo do útero, eu até perguntei se o HPV ele tem cura, como é feito, e o câncer do colo do útero, ele tem cura, como é feito? Se é necessário retirar o útero ou não? Então, existem os estadiamentos da doença, né? Quando essa doença está limitada apenas ao colo do útero, a gente vai ali e tira aquela área da lesão, né? A gente faz o cone, que é quando a gente tira o tumor está dentro do canalzinho do útero, a gente faz um cone, ou a gente faz a a gente vai lá e tira o colo do útero inteiro, quando a lesão é na ectoceve, na parte de fora
do colo do útero, e conforme vai evoluindo, a gente vai fazendo os tratamentos. Por exemplo, se essa paciente tem acometimento do paramétrio, a gente vai acabar fazendo a retirada de todo o útero, né? E aí, conforme vai vendo o estadiamento da doença, tem um tratamento. Normalmente, quando é descoberto bem no início, apenas a realização do cone já é o tratamento, sabe? Acabou. Fez o cone, acabou o câncer, né? Tirou a lesão ali, tem margens livres, esse câncer está curado. Agora, a paciente que deixou evoluir, muitas vezes precisa fazer radioterapia, braquiterapia, né? Quimioterapia, faz a cirurgia. E é importante a gente falar também que é um tumor, quando evolui, ele acaba com a vida reprodutiva da paciente, né? Por exemplo, se ela descobre no começo e faz o cone, ela consegue engravidar. Mas se ela deixa evoluir, precisa acabar tirando o útero, é um câncer que ela não vai poder depois ter mais filhos, sabe? Então, assim, às vezes ela vai ficar curada do tumor, mas ela não vai poder conseguir ter prole, né? Conseguir gestar. Eu ia até perguntar isso, né? A gravidez e o colo do útero. Então, seria o caso da mulher não conseguir ter filhos se houver retirada do útero inteira. Isso. E diminui a chance, caso ela tire somente, como você contou, do cone, lá na região, atrapalha ou não? Então, a gente faz o cone nessa paciente, e aí, se ela é engravida, a gente vai acompanhar o tamanho desse colo do útero, né? Se ele for ficando muito pequenininho, antes de até as 12 semanas de gestação, a gente faz a cerclagem, que é o quê? A gente vai lá, dá uns pontinhos no colo, fecha esse colo, deixa ele amarradinho a gestação inteira, né? Porque quando a gente faz esse cone, algumas pacientes fazem uma incompetência desse colo, não consegue segurar o bebê. Então, mais ou menos com 25 semanas, ela vai entrar em trabalho de parto prematuro e perder esse bebê, né? Então, a gente vai ali, já sabendo, costura esse colo, dá esses pontinhos e mantém ela com esses pontinhos a gestação inteira. A gente recebeu uma pergunta aqui da Michele. Ela falou: fiz a retirada do útero e do colo do útero e já tinha as trompas, pois fui diagnosticada com hiperplasia e pólipos. Passei bem no pós-cirúrgico, mas de um mês para cá, e observei que quando chega a data que eu menstruava, eu estou sentindo cólica e uma TPM. É normal? Ela tirou o útero e o colo do útero, Isso, né? ainda tem os sintomas como se menstruasse. Por quê? Porque o útero, acontece o sangramento, mas quem produz os hormônios, os hormônios sexuais femininos, é o ovário, né? Então, o ovário está ali. Então, o ovário está funcionando. Ela só não tem o sangramento menstrual porque ela retirou esse útero e o colo. Mas ela tem todos os hormônios, todos os sintomas de TPM, de cólica, né? Tudo. Porque o ovário está ali produzindo os hormônios normalmente. Inclusive, a menopausa, as mulheres que tiraram o útero e estão chegando, por exemplo, na fase pausa, elas sentem também, às vezes, alguns sintomas? Então, a paciente que tirou o útero e durante a cirurgia, por exemplo, retirou os ovários, essa paciente fez uma menopausa cirúrgica, né? Porque aí ela parou de produzir, ela não vai ter mais os ovários para produzir os hormônios, então ela vai ter todos os sintomas da menopausa. A paciente que tirou o útero, o colo do útero, mas os ovários permaneceram, com o passar do tempo, 45, 50 anos, ela vai entrar na menopausa e aí ela vai ter todos os sintomas da menopausa também, entendeu? Então, assim, muitas vezes eu faço o ambulatório de cirurgia ginecológica na policlínica e os pacientes chegam lá assim: doutora, eu não aguento mais minha TPM, eu quero tirar meu útero. Eu falo: olha, a gente vai tirar seu útero, mas você vai continuar com TPM. Por quê? Os seus ovários estão produzindo os hormônios, entendeu? São os hormônios que fazem essa alteração emocional, né? Que dá o estresse, o choro, dor de cabeça, dor na mama. São os hormônios, não é o útero, entendeu? E até fazendo uma errata aqui, que a Michelle, na verdade, disse que ela já não tinha as trompas. Tem alguma diferença na resposta? Não, os ovários estão lá, né? Os ovários que produzem os hormônios. Entendi. E dando sequência também, até eu abri no meu stories, o pessoal mandasse no direct algumas perguntas e me perguntaram para falar sobre os miomas, né? O que é a diferença do câncer de colo de útero para o mioma? O mioma pode desenvolver o câncer de colo de útero? Como é?
Então, o câncer do colo do útero ele é causado pelo HPV, né? Um vírus. Existem o câncer do colo do útero, o câncer do útero, né? E os tumores benignos do útero, né? Que o mioma entra nessa parte. O mioma ele é uma tumoração elástica, né? Um tecido elástico benigno que não fica maligno, tá? Não desenvolve. Ele não desenvolve, ele multiplica o tamanho, o número, mas ele não vira câncer, tá? A gente fala que ele é um tumor benigno, né? Existem os tumores malignos e os tumores benignos. E o mioma é benigno. E o câncer do útero, ele acontece dentro do endométrio. Acomete mais as senhoras, né? Aquela paciente que já está na menopausa, de repente ela começa a sangrar do nada. Então, essa paciente tem que ser investigado se ela não tem o câncer do útero, né? O câncer do endométrio. E o câncer do colo do útero é o câncer localizado na região do colo. Esse câncer, quando ele evolui, ele pode acometer outras partes do útero, entendeu? Mas são diferentes. Câncer do colo do útero, câncer do endométrio, que é o do útero, e os tumores benignos, que são os miomas. E os miomas também, né? Até aproveitando, já que a gente falou, lembro que foi uma pergunta dela, apesar de a gente estar falando sobre o colo do útero, eu acho que é pertinente, né? Muitas mulheres, às vezes, pelo que ela comentou, às vezes tem muito número de miomas e tiram o útero. Isso é recomendado? Isso faz? Ela perguntou se tiraria o útero. Tem as indicações cirúrgicas, né, para retirada desse útero. Então, assim, se a paciente tem os miomas, não está sentindo dor, não está tendo sangramento abundante, tudo, não tem por que a gente tirar esse mioma. A gente consegue, com algumas medidas, fazer com que eles parem de crescer, né? Agora, se ela já tem desconforto pélvico, atrapalha na micção, para urinar, se ela sangra a ponto de ter hemorragia, anemia, ficar internada, aí essa paciente pode ter, sim, indicação de fazer a retirada do útero. Entendi. A gente também recebeu uma pergunta da Maíra. Ela falou: o que é levado em consideração para tirar ou não os ovários junto com a retirada do útero? São lesões no ovário, né? Por exemplo, a paciente que tem uma endometriose profunda, muitas vezes quando a gente abre ali para fazer retirada do útero por alguma hemorragia, por alguns miomas, a gente sempre vê que tem endometriose acometendo muito aquele ovário, né? Então, assim, a gente sabe que se a gente deixar aquele ovário ali, a gente não conseguir tirar todos os focos de endometriose, essa paciente vai continuar com a dor, né? Então, a gente pode acabar, durante a cirurgia, optando por retirar esses ovários. Mas a gente vê principalmente a qualidade de vida da paciente, que se esses ovários estiverem bonitinhos, eu falo assim, não, se o ovário estiver bonitinho, eu não vou tirar. Porque se ele estiver bem, funcionante, não tem por que a gente retirar, né? Mas se ele está, por exemplo, acometido por algum cisto, com conteúdo espesso, aí a gente acaba retirando também. E existe outro tipo de lesão ou cisto no colo do útero, que às vezes alguém pode achar que pode ser que já tem um câncer ou HPV? Então, existem algumas lesões que acomete, que pode acontecer ali no colo, por exemplo, o uso de anticoncepcional prolongado, acontece a gente chama de metaplasia. O tecido de dentro do canalzinho do colo do útero, ele é exposto, né? Então, essa paciente, ele é exposto do lado, né, ectocervix, do lado de fora do colo do útero. Então, essa paciente, ela vai ter sangramento durante a relação, durante o coito, né? Então, essa paciente, ela chega no consultório achando que ela está com um tumor, que ela está com câncer no colo do útero. E aí, quando a gente faz todos os exames, a gente vê que é só ela ficar 3, 4 meses sem tomar o anticoncepcional, que essas células, elas voltam da forma original e o sangramento pós-relação para. Então, por exemplo, o uso de concepcional prolongado causando essa célula, não tem como desenvolver um câncer de colo do útero por conta dessa lesão? Não. São coisas distintas. A não ser que nessa lesão tenha acometimento do HPV, né? Aí sim. Então, assim, o câncer do colo do útero, ele acontece porque a paciente teve contato com o HPV, entendeu? O HPV que vai fazer essas alterações nas células, essas atipias, essas mudanças na célula, e essa célula vai se tornar uma célula cancerígena, entendeu? Entendi.
Bom, pessoal, então, fim das perguntas. Espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas, né? Queria agradecer a doutora Marcela por essas respostas, assim, com tamanha clareza para a gente entender melhor. Eu também queria dar um recadinho da Copacred a respeito do seguro de vida mulher, que nesse mês de outubro está com uma condição especial. Então, além das tradicionais doenças que esse seguro já engloba, ele também oferece a proteção para a mulher para o câncer de mama, para o câncer de útero, para o câncer de ovários e outras doenças, então, graves. Então, para vocês conhecerem melhor, só dar uma passadinha aqui na agência. Vocês também podem ganhar essa camiseta que eu estou usando agora. E também, para quem não for aqui de patrocínio, vocês podem entrar no site, que é www.sicobcopacred.com.br, e nele vocês podem achar a unidade mais próxima de vocês, com os telefones, que vocês podem tirar as dúvidas lá. Também queria agradecer ao Hospital do Câncer pelo apoio, reforçar as doações e o tamanho da importância delas. E também, em nome do Cicobi Copacred, queria presentear a doutora Marcela com uma lembrancinha de agradecimento. Muito obrigada pela presença. E também já deixar o convite para a nossa próxima live, que vai ser na quarta-feira que vem, às 6 horas, que eu vou entrevistar a doutora Marcela Lara Nunes, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela é endócrina, né? Então a gente vai falar sobre o câncer de mama em relação com a endocrinologia. E eu acho que vai ser muito bacana, a pauta de perguntas também está super legal, então eu aguardo vocês lá, tá? Boa noite, até mais.